Aleluia. Diga: Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. E o seu amor dura para sempre. Obrigado, irmãos. Podem ficar à vontade. Glórias ao nome do Senhor, como Ele é bom. Que bom estarmos aqui nessa noite, louvando o seu nome, glorificando o seu nome e celebrando a noite da vida de Deus em Jesus Cristo nos nossos corações. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 7. Profeta Isaías, capítulo 7. Glória a Deus, o Senhor é bom. Vamos ler uma profecia do profeta Isaías, 730 anos antes de Cristo. Ele disse: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará por nome Emanuel. Diga: Emanuel. Amém. Emanuel, Deus conosco, ou Deus dentro do homem também. Assim pode-se falar, pode-se dizer dessa forma. Amém? Glória a Deus, porque nós temos a palavra profética que nos inspira, que nos guia, que nos direciona e que nos faz viver do melhor que Deus tem. E nessa noite eu quero apresentar para vocês algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina como sinais dos desejos de Deus e de coisas que Deus desejou, deseja e está desejando para um futuro próximo. Mas antes vamos orar. Curve sua cabeça. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esta noite memorável, onde nós nos reunimos para ouvirmos direções, instruções e correções da tua parte através da tua palavra. A palavra que nos inspira a viver o melhor dessa terra, a termos a consciência de quem somos em Cristo e colocarmos no nosso coração o desejo de te adorar sempre pela salvação graciosa que você concedeu a cada um de nós. Por isso te louvamos e queremos deixar o nosso coração receptível, a nossa mente aberta para recebermos do teu Espírito as instruções dessa noite, as inspirações dessa noite. Em nome de Jesus, amém. Diga: Deus é bom. Deus é bom. Nós vemos por essa palavra de 730 anos atrás, uma expectativa. Quando eu leio essa palavra, para mim existe dentro dela uma expectativa. A expectativa, primeiro, do profeta, que diz: o Senhor mesmo, não outra pessoa, mas o Senhor mesmo, Ele vos dará um sinal. E o profeta que vaticinou essas palavras, ele não pôde ver o cumprimento, mas espiritualmente ele cria, ele acreditava, e porque ele acreditava, ele falou. Por isso que Paulo ensinou: crie, por isso falei. E o profeta, crendo nessa palavra, ele traz essa palavra para o povo e deixa no povo a sua expectativa, que antes de ser sua, antes de passar para ser do povo, já era uma expectativa de Deus, há anos e anos atrás, lá na pessoa de Abraão, aquele que creu e chamou à existência o que não existia, como se já fosse. O profeta deixa tudo isso como expectativa. Eu acredito que os céus também tinham uma expectativa, para que no tempo oportuno, no tempo da plenitude de todas as coisas, isso se cumprisse. Eu vou dizer a você que Deus não passou gerações e gerações de braços encruzados ou na redinha apenas esperando acontecer, não. Havia uma expectativa no céu. O céu preparou todo o ambiente para esse grande evento chamado Jesus Cristo. Mas muito antes disso, o céu vinha se preparando para este grande evento que era o nascimento de Jesus Cristo. É tanto que você vai perceber, estudando a Bíblia, você vai estudar o Velho Testamento, e você vai perceber que ninguém foi chamado de Jesus no Velho Testamento. Você vai perceber também que
a primeira pessoa a ser chamada Jesus foi no início do ministério de Jesus Cristo, quando ele nasceu, que foi dado o nome. Aí outras pessoas tiveram, mas antes não tinha, porque esse nome foi guardado com uma expectativa. Esse nome quer dizer Emanuel, Deus conosco, não é? El é Deus, men, homem, El, é uma junção de coisas para dizer que Deus está dentro do homem e para dizer que é Deus conosco. Então o céu preparou todo um conjunto profético para que nós fôssemos alcançados. Por isso que nós falamos que nós vivemos dentro de um relógio profético. Agora, muitos de nós como igreja estamos desapercebidos dos acontecimentos, e eu vou mostrar para vocês alguns deles. Então, foi necessário que acontecimentos escritos, desde Gênesis até o nascimento de Jesus Cristo, foram 42 gerações que se passaram para que todas as profecias se cumprissem. 42 gerações. Para você que nasceu ontem e que recebeu a salvação em Cristo Jesus, é como se tudo tivesse começado quando você recebeu a sua salvação. Mas eu vou te dizer uma coisa, antes de você nascer, existindo na mente de Deus, já desde a fundação do mundo, Deus já estava preparando um grande evento para que quando você nascesse, você encontrasse a graça e a verdade da salvação para a sua vida através do Evangelho e através de Jesus Cristo. Então foram gerações de profecias, de coisas que aconteceram, até que um dia o profeta Ezequiel também profetizou dizendo: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel? Os homens dizem, os filhos dizem, o tempo passa, as profecias vêm e nada. Porém, você vai dizer a eles agora: eu vou tirar esse velho provérbio de que o tempo passa e de que as profecias não se cumprem. E você vai dizer a eles que eu estou dando um novo provérbio. E que provérbio é esse? O Senhor disse: diga para eles que chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Veja, isso foi lá em Ezequiel, um profeta da velha aliança. Deus já sinalizava que as coisas estavam caminhando para um tempo oportuno. Aí vem Paulo, que era um perseguidor da igreja, em nome de Deus, fiel ao que cria, converte seu evangelho no encontro com Jesus Cristo, e ele mesmo, recebendo por revelação, indo até o terceiro céu, ele começa a desenrolar o pergaminho profético de Deus, porque o tempo estava chegando. E de repente Paulo diz assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. Então veja que as coisas começam a acontecer. No livro de Efésios ele diz também: Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência, desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito poder que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então veja, há uma plenitude para o nascimento e há uma plenitude para que tudo converja para Cristo, para que tudo aconteça, para que todas as profecias se cumpram. Eu tenho entendido agora porque que Deus tem me dado uma palavra para 2019. A palavra que Deus me deu para o mês de dezembro foi que seria um mês de rompimentos. Que se nós acreditássemos, os rompimentos iriam acontecer, e Deus continua falando comigo. E Deus me dá também uma frase para o ano de 2019. E eu fiquei maravilhado quando comecei a fazer esses estudos. E para mim, 2019 será o tempo da restauração de todas as coisas. É como se eu estivesse lendo aqui: ele faz convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Isso me diz o seguinte: está chegando o momento em que a terra está em cena, os homens estão vivendo, eles têm recebido
algumas coisas, mas não tudo. Mas está chegando o momento em que o céu entrará em cena na terra. Será um tempo sobrenatural. Será um tempo também de coisas estranhas e inusitadas. Nós vamos ver tanto milagre. Nós vamos ver tanta salvação. Nós vamos ver tantas coisas acontecendo. Mas eu digo sempre, muitos ouviram. Poucos creram. Mas todos verão. Então está chegando um tempo de todas as coisas convergirem. E eu creio que nós já estamos vivendo esse tempo, entrando nesse tempo, onde todas as coisas irão acontecer. Amém? Diga, Deus é bom. Então eu vou começar novamente voltando lá para o início. Abraão foi aquele homem que Deus levantou e que ele acreditou em Deus, como se tivesse com os olhos fechados, porque Deus dizia a Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão levantava e ia para uma terra que Deus ia mostrar. Irmãos, é diferente de hoje. Deus diz, olha, vai para tal lugar, você pega seu carro, graças a Deus por isso. E você vai com seu carro, é bem tranquilo. Passa num posto, bota combustível, muita comida na mala, tudo bem. E você vai para aquele lugar. Mas na época de Abraão, meu irmão, não era assim. Eram quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros para ser rodado. Muitas dificuldades. Mas Abraão, a Bíblia diz que ele cria em Deus. Ele cria naquilo que Deus falava. Então Abraão foi um desses homens que creu e que se tornou dependente dos acontecimentos que Deus falava para ele. Era um tempo em que Deus ia mostrando a cada passo como as coisas deviam ser feitas. Eu vou te dizer uma coisa. Jesus disse uma palavra, aquela palavra se cumpriu em parte, mas ela não se cumpriu totalmente. E eu vou te dizer qual é essa palavra. Jesus disse assim, eu vou vos enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele veio, ele batizou, pessoas oram línguas, pessoas profetizam, pessoas têm visões, pessoas têm vários tipos de dons. As igrejas não estão vivendo com toda totalidade os dons do Espírito. Nós precisamos viver com totalidade os dons do Espírito na igreja, mas não temos vivido ainda. E eu vou te dizer uma coisa, está chegando um momento que o Espírito Santo vai entrar com toda a força para exercer, porque o tempo está se findando, tudo aquilo que é incumbência para ele. Então, vai ser um tempo onde haverá pessoas que viverão guiadas verdadeiramente pelo Espírito, pessoas que vão ouvir por dentro qual é o próximo passo, e sabe de uma coisa? Você não vai errar. Haverá um tempo na vida daqueles que buscam a Deus fielmente, que vivem uma vida de intensidade, uma vida de autenticidade, que você vai acordar sabendo exatamente o que você vai fazer naquele dia e vai dar tudo certo. Porque você vai ser totalmente guiado pelo Espírito. Não haverão perdas, porque você vai ser guiado pelo Espírito. Não haverá engano, porque você vai ser guiado pelo Espírito. Esse é o maior desejo de Deus, é que a igreja viva, guiada pelo Espírito, que essa profecia, ela se complete na sua totalidade, porque o Espírito Santo vai ouvir de Jesus Cristo e vai trazer para nós. E eu fico maravilhado com esse Abraão, porque foi dele que vieram as 42 gerações até chegar em Cristo. A Bíblia diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Hoje nós vivemos uma geração, como foi falado hoje pela manhã, onde elas dizem assim, mas por quê? Mas por que isso? Como é isso mesmo? E com que meios eu vou? Eu vou sair assim de qualquer jeito? A Bíblia diz que pela fé, é porque nós ainda não vivemos na totalidade da fé. Nós vivemos em um certo momento em fé e em um certo momento razão. E isso nos perturba. Mas a Bíblia diz que o justo é para viver assim, uma hora do dia pela fé, uma hora do dia pela razão. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, o justo viverá da sua fé. E o que é fé? Fé é a certeza. A razão traz dúvidas. A fé é a certeza. Fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que você não vê. Abraão,
saiu na certeza de fé para encontrar o que não estava vendo. Por isso a Bíblia diz que ele foi chamado o pai da fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Então a Bíblia diz aqui que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Então isso me diz que Abraão não andava apenas pelas coisas terrenas. Ele tinha projetos terrenos que Deus tinha com ele, mas muito mais do que isso, Abraão andava visualizando a cidade de Deus, a cidade divina que está plantada pelo fundador, que é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora você pode entender porque Deus chamava Abraão de meu amigo. Porque havia uma intimidade ao ponto de Abraão fazer da forma como Deus falava. E foi num momento como esse que Abraão, não tendo força nem vigor mais em seu corpo, ele acreditou numa palavra que Deus disse a ele. Deus disse a Abraão: eu farei de ti uma grande nação. E naquele momento que Abraão creu, Deus colocou dentro de Abraão uma semente. E essa semente que Abraão recebeu, ela foi tão poderosa, é uma semente tão poderosa, por isso que eu digo às vezes aqui, que nós não sabemos o poder da semente que temos na mão. Foi uma semente tão poderosa que quando essa semente adentrou o corpo de Abraão e ele foi coabitar com Sara, essa semente passou, não só vivificou o seu corpo, como vivificou o corpo de Sara, porque essa é uma semente profética, é uma semente que deveria gerar nações, que deveria gerar nações, e dessas nações viria aquele que o céu se programou desde a fundação do mundo, Jesus Cristo, para trazê-lo. Bendito seja o nome do Senhor. E lá está Abraão crendo. Deus deu essa palavra poderosa a Abraão, ele pegou essa palavra, ele creu, ele foi vivificado, Sara foi vivificada, e aí tudo que era morto reviveu. E a semente veio. E essa semente começou a proliferar. E aí se passaram o quê? 42 gerações. Uma semente passa por 42 gerações. Você entende o poder da semente que você tem? Você entende o poder da semente que você é? Porque não é apenas natural, não é apenas porque nós falamos, é porque você é, e você tem uma semente que é profética, e uma semente profética, ela atinge gerações e gerações e gerações. É por isso que a Bíblia diz que serão abençoados você, teus filhos, os filhos dos teus filhos e os filhos dos teus filhos, por causa dessa semente poderosa. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Deus continua trabalhando e de repente Deus encontra quem? Maria. E a Bíblia diz que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade chamada Galileia, chamada Nazaré. Isso era o céu se movendo, para que todas as profecias se cumprissem. O céu se move, os anjos percebem, um anjo recebe uma palavra e ele desce, e ele vai a Nazaré, a uma virgem que estava desposada com um homem chamado José, e entrando o anjo, ela estava, e no momento que o anjo entra, ela deve estar meditando, porque o anjo diz assim: alegra-te, favorecida, o Senhor é contigo. Você já imaginou Deus entrar na sua casa e dizer assim: alegra-te, favorecida ou favorecido, o Senhor é contigo? Como é que você recebe essa palavra? Ei, Deus estava trazendo o fruto daquela semente de 42 gerações. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ela, ouvindo essas coisas, ficou um pouco preocupada, mas o anjo disse: não temas, porque tu achaste graça diante de Deus. Tu conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus. Agora foi desvendado um mistério. Esse nome que estava guardado a 7 chaves, vem agora e é dado a Maria, para que todas as profecias comecem a se cumprir. E a Bíblia diz que esse seria chamado o Filho do Altíssimo, o Deus, o Senhor, viria do trono de Davi, ele reinaria sobre a casa de Jacó, e o seu reino não teria fim.
Maria, não entendendo muito bem, mas recebendo aquilo com alegria, em um certo momento ela diz: tudo bem, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Irmãos, tudo é profético na nossa vida, tudo é uma palavra que foi dada, vai se cumprindo. 42 gerações se passam e coisas estão começando a se encaixar. E nesses dias, coisas se encaixando, do céu para a terra e da terra para o céu. Aleluia. Então veja, tudo começa em Abraão, o poder de uma semente. Aí Jesus vem e ele nasce, o rei nasce numa manjedoura. E há uma alegria tremenda, e os dias vão se passando, e esse menino vai crescendo, esse menino vai crescendo. E esse poder dessa semente de Abraão se entranhou em Isaque, que foi passando de geração em geração. Agora ela está tomando Maria, e agora Maria está produzindo nada mais, nada menos, se assim eu posso dizer, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que vai gerar coisas, a rosa de Saron, a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça, o Eirene de Deus, o desejado das nações, o Shalom dos céus. Ele foi gerado exatamente porque as profecias vão se cumprindo. Bendito seja o nome do Senhor. E nós também o chamamos como Deus o chama, Jesus. Nós o chamamos como Maria o chamou, Jesus. Mas o próprio Jesus, um dia conversando com os seus discípulos, ele disse: eu sou a semente de Abraão. E por que ele diz eu sou a semente de Abraão? Porque a semente de Abraão não para ali nele, continua sendo semente. E depois da semente de Abraão, que é Jesus, vem eu e você. Diga: eu sou a semente profética de Abraão. Bendito seja o nome do Senhor. E nós somos essa semente em quem? Em Jesus Cristo. E os assuntos vão continuando, e os céus continuam se preparando. E a Bíblia diz, num certo momento, Jesus cresce, e em um certo momento alguém diz: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre um homem. Eu não o conhecia, porém aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois de fato eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aí no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso estava programado no céu. Imagine uma programação, tudo programado. Deus programou tudo. O amplo do céu está dizendo cada coisa no seu devido lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Aí João o batiza e Jesus sai da água. Aqui outro momento profético. E quando diz que quando ele saiu da água, os céus se abriram e se ouviu uma voz, porque descia o Espírito sobre ele em forma de pomba, e os céus gritaram. Agora eu quero que você entenda que foram 42 gerações de espera para que um dia esse grito de Deus ecoasse naquele lugar onde Jesus estava sendo batizado. De repente uma voz ecoa como voz de trovão dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Irmãos, isso não é uma coisa simples. Parece que é apenas uma coisa escrita, que nós lemos todos os dias, mas eu vou te dizer uma coisa: há muito espírito profético dentro desse contexto, e nós precisamos viver isso, amém? A Bíblia diz que assim aconteceu. Aconteceu para quê? Para que se cumprisse uma profecia do Salmo 2, no versículo 6 e 7, e o Salmo 2, 6 e 7 diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. E ele diz: proclamarei um decreto, proclamarei um decreto, proclamarei um decreto, um decreto, um decreto. E qual foi o decreto que ele proclamou? Ele é o meu Filho amado, eu hoje o gerei. Há uma diferença para o filho que é apenas amado, em quem eu me comprazo, e há uma diferença para o filho que hoje eu gerei. Então, profeticamente, você vê que no Jordão ele diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Mas há um decreto. E qual é o decreto? Ele diz: este é o meu Filho amado, eu hoje o gerei. Quando isso aconteceu? Quando ele foi à cruz para cumprir um ato profético.
cumprindo o ato profético de morrer entre dois malfeitores, um reconhecendo, o outro não. Jesus morre, o inferno entra em festa, mas a festa deles vai se acabar rápido, porque a festa dos céus tem 42 gerações que está sendo preparada. E no momento que ele está lá, e que a voz de Deus o diz assim: este é o meu filho amado, eu hoje o gerei. É o momento que Jesus está se levantando como novo homem, como o filho de Deus que se havia perdido, como está na genealogia que começa lá de Abraão e vai até Jesus Cristo, ou daqui começa com Jesus Cristo e vai até Adão, filho de Deus. Aquele filho Adão que havia se perdido em Jesus Cristo, agora ressuscita, representando quem? Eu e você. O filho que se havia perdido, Deus está profetizando agora: este é o meu filho amado, hoje eu o gerei. Sim, o filho de Deus, nascido de novo, foi gerado quando ele ressuscitou. Se você abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 4, diz que foi na ressurreição que ele se tornou filho de Deus. Como nós não vivemos um tempo profético, não entendemos. Mas espera aí, ele não era o filho de Maria? Sim, ele era o filho de Maria, humano. Mas ele é o filho de Deus profético, como Salvador, como aquele que tem o poder de vivificar, de dar vida. Ele é aquele que renasce no seu novo nascimento. Como disse Paulo em Atos dos Apóstolos, ele vai ressurgir e ele vai dar vida. Muito mais do que as árvores de Natal, muito mais do que os presentes que nós damos às pessoas, e isso não tem nenhum problema que façamos. Eu vou te dizer uma coisa: há algo profético envolvido em tudo isso que nós fazemos, que é a vida de Deus que está em mim e que está em você. E que nessa noite nós tenhamos uma consciência de que nós estamos aqui celebrando a vida Zoe, a própria vida de Deus que nos foi dada através de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode ficar de pé? Aleluia, aleluia, aleluia. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Levante suas mãos enquanto os músicos vêm para continuar. Nós vamos estar agradecendo a Deus por esse tempo profético que nós estamos vivendo. E vou te dizer uma coisa, meu irmão, escuta isso: você é um privilegiado, porque muitos homens de Deus profetizaram as coisas que nós estamos vivendo hoje, e eles não viram, eles dormiram antes, e nós estamos aqui vendo todas as profecias se cumprindo. Nós estamos aqui vendo as profecias se cumprindo. Você está vendo os seus filhos com você, você está vendo você aqui ouvindo essa palavra. O que Deus tem para fazer na tua vida? Pessoas desejaram isso. Abraão desejava encontrar a casa celestial. Ele vai encontrar depois. Nós já sabemos onde ela está. Nós estamos caminhando para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez alguns de nós aqui nem morramos, sejamos arrebatados, já vamos direto. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Abraão desejou, buscou, caminhou, profetizou sobre ela, mas não viu. E nós estamos vendo. O profeta Isaías disse: olha, ele vai, através de uma virgem, gerar um filho, que será o Salvador. Ele não viu. Eu e você estamos vendo. E nessa noite nós estamos comemorando exatamente isso. Não importa que alguns digam que ele nasceu em dezembro, que ele nasceu em fevereiro, que ele nasceu em outubro. Não. Nós não vamos entrar nesse detalhe. O que importa é que num certo momento, algum dia, numa segunda, ou numa terça, ou numa quarta, ou numa quinta, ou numa sexta, ou no sábado, ou no domingo, ele nasceu em seu coração. E porque ele nasceu no seu coração, você também nasceu. E Deus pôde olhar para você como olhou para ele, dizendo: estes são os meus filhos amados, que eu estou gerando, que eu estou trabalhando profeticamente para que eles cresçam, para que eles tenham vida e eles a tenham em abundância. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela dádiva da vida. Obrigado pelos profetas que vaticinaram tudo aquilo que nós estamos vendo hoje. Por isso te louvamos, te louvamos, te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
No princípio, os céus se estenderam sobre o vazio. E a terra foi colocada entre as estrelas. E através do tempo, a terra tornou-se perdida e quebrada. Até que numa noite silenciosa, a salvação nasceu. Jesus, essa glória divina, tornou-se resposta para o quebrantamento, preenchendo a lei com amor e graça abundante. Ele deu valor alcançado e redenção para todos nós. Sejam bem-vindos. A Igreja Verbo da Vida Pinheiros apresenta um novo Natal. Ele salve, tem o poder.
toda a terra reconheça, só quem salve tem o poder, é você. O pecado reinava, afastava os corações daquele que os criou. Afastados do plano de paz em meio ao caos e da certeza de que nunca seríamos abandonados. Alienados, estávamos nas trevas, sem formas e vazios. Era necessário que se fizesse luz. Era necessário um caminho que nos reconectasse à fonte de toda a vida. Era necessário renascer. A promessa da salvação ecoava nos corações. Emanuel é o prometido. A cor, a forma e o propósito precisavam ser restabelecidos. Emmanuel.
vem Emanuel. Ó vem Emanuel. Ó desejado das nações, unidos faz os corações. Do mundo vem tirar o mal e dar-lhe a paz celestial. Noel significa Natal. Tem origem no francês antigo Noël, que significa Natal, mas é um termo que é da abreviação do latim Christi Natalis Dies, que quer dizer Dia do Nascimento de Cristo. O nome Noel é utilizado desta forma pelos falantes das línguas espanhola, francesa, inglesa e nórdica. Na Inglaterra, era o termo adotado inicialmente para designar as crianças que nasciam no dia de Natal. Mas para nós os que cremos, Noel significa anúncio, lembrança, dia de regozijo sobre o nascimento daquele que se esvaziou, servo tornou e nos amou até o fim. O primeiro Natal, o anjo anunciou aos pobres pastores que em Belém encontrou. Os pastores se encheram de uma imensa alegria nessa noite escura, profunda e fria. Noel, 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 Noel.
vida. O Deus humano inaugura um novo momento no cosmos. Um projeto eterno é manifesto diante dos nossos olhos. E então, o Verbo se fez carne. A humanidade caída e ferida pelo pecado é impactada com uma nova oportunidade. E por que uma outra oportunidade? O Evangelho de João nos responde que é porque Deus amou o ser humano de tal forma, tão apaixonada e intensa, que foi capaz de enviar seu Filho único para nos conquistar novamente, mesmo que para isso ele tenha que provar a morte para consumar o seu plano. Paz na terra e a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Surgem anjos proclamando paz na terra e a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória. Povos, tribos, celebrai-o, glória a Deus também dizei. Ajoelhados adorai-o, Ele é o Cristo grande Rei.
anuncia a chegada do Salvador. Um grande astro brilha no céu para guiar os primeiros informantes. A notícia precisa ser divulgada. Utilizam-se então todos os recursos disponíveis para que todos venham e o conheçam. É o desejo de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento dele e do seu lindo e grande amor. Anunciem, proclamem, chamem, contem a todos, gritem se necessário for. É a nossa salvação. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz, doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. Regozijai, Emmanuel, o teu amor é fiel. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor, céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Regozijai, Emmanuel, o teu amor é fiel. Regozijai, Emmanuel, o teu amor é fiel. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Na revelação do seu grande amor, o coração exulta de alegria. O nosso corpo mortal e temporário, quando tem o entendimento da grandeza deste amor,
palavras suficientes. Não há termos, verbos ou adjetivos que consigam expressar o quão maravilhoso és. Não alcançamos na nossa limitada razão, e então passamos a viver a experiência da verdadeira adoração, a que vem do Espírito. Chamem todos, levantem as mãos em rendição, nos prostremos diante da sua glória. Te amamos, nosso Senhor e Salvador. Não chorem mais, a esperança está viva. Terra contemplai, eis o Messias. Anjos cantem o louvor. Aí vem o céu, em Belém nasceu Senhor. Aí vem o céu, não há o que esperar, o amor venceu tudo. Vamos adorar, pois Ele é conosco. Anjos cantem o louvor. Aí vem o céu, em Belém nasceu o Senhor. Aí vem o céu, aí vem o céu. Vejam sua glória, glória nas alturas. Celebrem, pois nasceu Senhor. Vejam sua glória, glória nas alturas. Celebrem, pois nasceu Senhor. Quem de luto está, recebe salvação. Não há mais trevas, pois Cristo é maior. Ele é maior. Anjos cantem o louvor. Aí